Vamos lá, gente, 6h25, vamos começando então nossos trabalhos. Boa noite a todos. Vamos iniciar nosso assunto da semana. Essa semana temos o ICMS, eu reservei uma semana só para estudar o ICMS, porque é o imposto mais complexo do nosso sistema tributário. E a gente vai conversar sobre o conteúdo. Vocês viram que eu reparti em 3 videoaulas, para poder exatamente tentar explicar melhor alguns aspectos peculiares do ICMS, né, como a questão da não cumulatividade, da diferença de alíquota, certo? Inclusive, o Cicefran já enviou até umas perguntas aqui para mim, e eu vou começar respondendo as dúvidas que ele... Na verdade, não foram dúvidas, ele pediu para reforçar a explicação da seletividade e do protocolo 21/2011 do CONFAS, a explicação sobre a inconstitucionalidade dele. E aí a gente vai reforçar esses temas. Antes de entrar propriamente no ICMS, eu queria ver com vocês o estudo de caso de semana passada. Não foi um estudo de caso difícil, né? Eu abordei a questão, a polêmica lá, né? Na verdade, a definição do sujeito ativo no ITCMD, né? Ou seja, a quem que a gente paga o imposto de transmissão, causa morte e doação. Vamos à leitura aqui do estudo de caso. Francisco sempre foi domiciliado em Fortaleza, faleceu e deixou para seus herdeiros João e José, o primeiro domiciliado em São Paulo e o segundo no Rio de Janeiro, os seguintes bens: um apartamento localizado em Recife, uma casa localizada em Natal, Rio Grande do Norte, R$ 100.000 depositados em conta corrente aberta e agência bancária da cidade de Teresina, Piauí, joias avaliadas em R$ 50.000 na custódia da Caixa Econômica Federal em Brasília. O processo judicial de inventário tramita em Fortaleza. E aí vem a pergunta, né? Para onde que você vai pagar o TCMD? Né? E propositadamente eu botei uma situação onde está todo mundo, cada um num lugar, né? Cada um dos herdeiros em um lugar, né? Imóveis em dois estados diferentes, conta bancária em um estado, joia em outro estado, né? Inventário em outro estado, e aí, no final das contas, você tem que saber para quem que vai pagar. A maior parte da turma, né, foram 30 alunos que fizeram, a maior parte acertou, né, e aí eu vou aqui comentar, né, como é que deveria ser a resposta, né, que vocês deveriam apresentar. Primeiro, dizer que o domicílio dos herdeiros em nada interfere, né, na definição do sujeito ativo, ou seja, de para qual estado você iria recolher o TCMD. Em relação ao apartamento que está em Recife, estado de Pernambuco, o imposto ele deve ser recolhido ao estado de Pernambuco, assim como em relação à casa que está em Natal, Rio Grande do Norte, o imposto deve ser recolhido em favor do estado do Rio Grande do Norte. Então, vai recolher o TCMD do bem de Recife para Pernambuco e o ITCMD do bem do Rio Grande do Norte de Natal para o Rio Grande do Norte. Isso aí conforme o artigo 155, parágrafo 1º, inciso 1º da Constituição. Em relação aos bens móveis e direitos, aplica-se a regra geral, que é o local onde se processa o inventário. Isso está no artigo 155, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição. Logo, o ITCMD relativo ao valor da conta bancária, né, o valor em depósito em conta bancária de R$ 100.000 e das joias que estão em custódia em Brasília, vai ser recolhido para o estado do Ceará. Ok? Então, a questão não tinha maiores dificuldades. Não vai comparecer, tarará, beleza. Tá, vou anotar aqui, é Eugênia, né? Tá anotado, viu? Eu lanço a presença dela no final, quando for... eu deixo anotado aqui para quando for lançar no sistema eu consignar a presença dela. Tá bom, Tânia? Pode avisar ela para ficar tranquila e depois ela vai poder assistir a gravação da aula que vai estar disponível, né, na plataforma. Então, em relação à questão, ficou alguma dúvida em relação ao estudo de caso de semana passada? Nenhuma dúvida? Tudo tranquilo? Tranquilo, professor, tranquilo. Beleza. Então, vamos em frente.
Vamos, então, entrar no estudo do último imposto, que falta a gente estudar no aspecto estadual, né? Que é o ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. E aí, serviços, né, a gente sabe, né, quando a gente estudou ISS, né, são os serviços que não estão sujeitos à incidência do ISS. O Cicefran deixou duas perguntas para mim. Ele pediu, na verdade, que eu explicasse, né, reforçasse a questão da seletividade do ICMS e sobre a questão da inconstitucionalidade do protocolo, né, do CONFAS 21/2011, que é o que trata lá da diferença de alíquota. E aí, o que eu vou fazer? Eu já estou dizendo para vocês que eu vou abordar, vou me atentar mais a esses temas durante a nossa conversa. Tá? Não vou começar por eles, porque eu preciso antes caminhar em alguns outros aspectos do ICMS para que eu possa falar sobre a seletividade e eu possa falar sobre o protocolo 21 do CONFAS. Tá certo? Fora essas perguntas do Cicefran, alguém teria mais alguma pergunta sobre o ICMS? Algum aspecto que ficou em dúvida? Ah, beleza, Eugênia, tá ótimo, beleza. A Tânia já tinha me dito, né, que você não tinha como entrar, mas que bom que você conseguiu. É bom que você vai acompanhar a aula ao vivo aqui, tá bom? Então, eu Certo. vou excluir Tá, aqui a obrigada. sua. Nada, eu já tinha até anotado aqui para no final colocar a sua presença, mas você já está presente aí. Obrigado, viu? Então, o que acontece, gente? Fora essa questão da seletividade e do protocolo CONFAS 21, alguém teria mais alguma pergunta, alguma dúvida que ficou sobre o ICMS? Que a gente vai, vou organizando aqui para que eu possa conduzir a nossa revisão aqui, na verdade, é meu aprofundamento, observando as dúvidas de vocês. Nada? Ninguém ficou com dúvida? Só o Cicefran que teve dúvida? Beleza, então a gente pode botar uma questão boa na prova de CMS, né? Eu sinto que a turma está fera. Beleza. Vamos lá, então. Então, eu vou fazer como eu sempre faço, eu vou dar uma passagem geral, vou aprofundar alguns temas que eu não abordei na videoaula, até para o vídeo não ficar tão longo, embora o primeiro vídeo acabou ficando um pouco longo, um pouco mais do que eu gostaria, mas é porque o tema realmente ele é extenso. Então, vamos entender aí o que vem a ser o ICMS, gente. O ICMS, né, como eu disse, ele já o nome iuris dele, lá na Constituição, já indica várias possibilidades de fato gerador. Porque o nome iuris lá na Constituição já me apresenta lá que o imposto de circulação de mercadorias, e aí vem. Então, toda e qualquer circulação de mercadoria, e quando eu falo em circulação de mercadoria, eu tenho que lembrar que ela deve ter o cunho oneroso, né? E o cunho mercantil. Não é a mera transferência de uma mercadoria ou a entrega de um determinado bem a outra pessoa que vai configurar o ICMS. É preciso que o sujeito passivo, ou seja, o contribuinte ou responsável, eles pratiquem com habitualidade a compra e venda de mercadorias, ou seja, a mercancia, certo? Então, observar isso, não é porque eu estou vendendo aqui, eu tenho uma bicicleta velha e vou vender, que eu vou pagar ICMS. Eu não negocio a mercadoria com habitualidade. Eu não sou um empresário estabelecido na compra e venda de mercadorias. Eu tenho uma coisa usada e vou vender. Então, obviamente, não vou praticar fato gerador. Essa circulação que a Constituição quer dizer pressupõe a habitualidade na atividade mercantil. Tá? E aí ele vem, incidirá, na verdade, é a circulação de mercadorias, aí vem, e sobre a prestação do serviço de transporte interestadual e intermunicipal. Então, fora a circulação de mercadorias, eu tenho um serviço que claramente a Constituição coloca como fato gerador do ICMS. Qual que é o serviço? É o transporte interestadual e intermunicipal. O transporte interestadual e intermunicipal
ele não entra na competência do ISS. O ISS só tributa o serviço intramunicipal, ou seja, aquele transporte dentro do município. Se o serviço extrapola os limites do município, ou seja, ele é intermunicipal, ou extrapola os limites do Estado interestadual, ele será tributado não pelo ISS, embora seja o serviço, mas ele será tributado pelo ICMS. Então, o ICMS, o S de serviços, engloba os serviços de transporte interestadual e intermunicipal. E o S ainda engloba o fornecimento de energia elétrica, porque ele fala, né? E sobre o fornecimento de energia elétrica, aí fica aquela dúvida se energia elétrica é bem ou serviço, e se entende que a energia elétrica, embora aquela discussão lá do direito penal, né, se é possível furto de energia elétrica, aí entende o STJ que sim, é possível o furto, embora seja uma coisa, um bem incorpóreo, não é? A energia elétrica entra nessa condição de tributação para justamente não gerar dúvida se tributaria pelo ISS. Né? Então, não tem dúvida, a Constituição diz, não fornecimento de energia elétrica vai ser ICMS, acabou. Tá? E ainda incide sobre o serviço de comunicações. Então, os serviços de comunicações, exceto aquele gratuito, né, a televisão gratuita, serviços de comunicações está sujeito à incidência do ICMS. Então, veja que o ICMS ele engloba várias situações jurídicas. Isso resumindo a questão da circulação de mercadoria, que também engloba uma gama de situações jurídicas, né, que não é apenas a mera circulação de mercadoria, mas outras atividades econômicas que o próprio Constituinte entrega ao Estado para que o Estado tribute através do ICMS, tá bom? Então, esse é o primeiro aspecto que eu queria chamar a atenção de vocês. O segundo aspecto eu botei logo no início, né, que ele é caracterizado por ser um imposto plurifásico. Por que ele é um imposto plurifásico? Isso vocês perceberam bem na videoaula que eu coloquei sobre o princípio da não cumulatividade. Ele é plurifásico porque ele incide em várias etapas econômicas. Só que essa incidência em cada etapa econômica exige, em razão da não cumulatividade, que eu sempre abata do imposto que eu tenho que pagar o imposto que foi recolhido na etapa econômica anterior. Então, né, lembrar daquela explicação que eu fiz, né, que você tem ali a saída de um produto, do produtor rural, ele vai e paga, né, o ICMS na venda da mercadoria para a indústria, que vai fazer o beneficiamento daquele produto, daquele insumo. A indústria, quando ela vai vender para o supermercado, para o distribuidor, quem seja, ela também paga ICMS, mas ela abate o que foi pago pelo produtor rural. E, de novo, o distribuidor, quando vai vender ali para o mercado, para o mercadinho, a mesma coisa. Ele abate o que foi pago pela indústria, o que foi destacado na nota pela indústria, e recolhe a diferença entre o débito de ICMS da saída com o crédito da entrada. E quando chega no mercado vendendo para o consumidor final, não tem mais de quem abater. O mercado abate o que foi pago pelo distribuidor, o que foi destacado na nota pelo distribuidor, pelo atacadista, mas ele abate na hora que ele vai pagar. Ele paga apenas a diferença entre o ICMS gerado na venda da mercadoria ao consumidor final e o que foi recolhido na etapa anterior. Tá? Então, por isso que ele é um imposto plurifásico, porque nele se encontra presente, em razão de ser plurifásico, primeiro é plurifásico que ele vai incidindo em cada etapa econômica. E em razão disso é que o Constituinte determina que ele seja não cumulativo, né? Porque senão, se você fosse somando cada etapa tributária, no final você estava pagando 3 vezes o preço do produto, né? Só de ICMS. Eu acredito que essa questão da não cumulatividade ficou relativamente esclarecida. Alguém ficou com dúvida sobre a questão da não cumulatividade?
Nada, beleza? Todo mundo entendeu, então, a não cumulatividade, né? Certo. Então, e aí é por isso que ele é um imposto tido como plurifásico, tá? Porque ele incide em cada etapa econômica. Ele tem a característica também de ser um imposto proporcional. Por que ele é proporcional? Porque existe uma alíquota que vai incidir sobre o valor do produto ou do serviço. Essa alíquota vai ser estipulada por lei nos limites trazidos pelo Senado Federal. Mas ele vai ser proporcional por quê? Porque você vai ter uma parte do valor do produto que corresponde ao tributo, que normalmente a alíquota é 18%. Então, você sabe lá que de R$ 1.000 que você está pagando por um produto, R$ 180 se refere ao ICMS. Tá? A questão do fato gerador, eu já expliquei a vocês, né? Falei quais são os fatos geradores. E aí vem a questão da base de cálculo, certo? A base de cálculo do ICMS, e aí a gente não está entrando aqui no ICMS substituição tributária, porque não é o objeto do estudo a substituição tributária, a gente até comentou sobre substituição tributária no início do semestre, mas deixa eu desativar isso aqui, esqueci. A base de cálculo, ela, via de regra, será o valor da operação, ou seja, o valor da venda da mercadoria, o valor do serviço de transporte interestadual ou intermunicipal, o valor do serviço de comunicação, o valor do fornecimento de energia elétrica. Essa é a base de cálculo. Tá? É importante destacar que, no caso da importação, quando você importa o bem, você tem o processo ali chamado de desembaraço aduaneiro. Quando a gente for estudar semana que vem, imposto de importação e exportação, isso vai ficar mais claro. Quando você tem o desembaraço aduaneiro, a consequência disso é que o fisco federal, né, a Receita Federal, calcula os impostos que vão incidir naquela importação. Imposto de importação, IPI, né, são os tributos que vão incidir naquela operação. E o que acontece é o seguinte: na hora de calcular o ICMS, o fisco estadual, por força da Lei Complementar 87, inclui na base de cálculo os impostos federais. Está errado isso? Não. A própria Lei Complementar 87 assegura que na base de cálculo do ICMS, na entrada da mercadoria do exterior, ou seja, na importação da mercadoria, você agregue na base de cálculo os valores do imposto de importação, do IPI ou do IOF, caso eles se façam presentes naquele negócio jurídico. Tá? Então, o que é importante a gente saber é que você pode ter ali, né, a incidência, né, de vários tributos incorporados na base de cálculo do ICMS. Isso aí é bis in idem? Não, não é bis in idem. Bis in idem é você tributar o mesmo fato gerador por dois tributos diferentes. E, na verdade, os fatos geradores são distintos. Um fato gerador do imposto de importação é a importação da mercadoria. O fato gerador do IPI é a entrada de uma mercadoria industrializada no país. O fato gerador do IOF é uma operação cambial de troca de moeda estrangeira para moeda nacional. Então, perceba, são fatos geradores distintos. Todos esses valores não compõem o custo do produto? Compõem. Como eles compõem o custo do produto, eles são inseridos na base de cálculo do ICMS. Então, a base de cálculo do ICMS vai ser o valor da mercadoria desembaraçada, acrescido das demais despesas com a descarga da mercadoria, né, com a retirada da mercadoria do navio, do avião, etc., as despesas necessárias à retirada, ao desembarque da mercadoria, seguro, né, frete, e ainda o imposto de importação, IPI
e IOF vão integrar a base de cálculo do ICMS. Vai somar tudo e, em cima disso, vai incidir os 18%, 25%, vai depender da natureza da mercadoria. Não é? E até aqui, base de cálculo, ficou tranquilo essa questão da base de cálculo na importação? Beleza? Então, vamos lá. Agora a gente precisa, né? Tranquilo, né, Jennifer? Obrigado aí pelo feedback. Então, agora vamos chegar no ponto que é o ponto mais instigante do ICMS e que aí eu vou atender, né, às duas solicitações do Cicefran, que é a questão, vou começar aqui com a questão da seletividade. Por quê? Porque agora a gente vai falar das alíquotas. As alíquotas do ICMS, elas podem ser diferentes de acordo com o tipo do produto. Isso é em razão da chamada seletividade. Seletividade vem de selecionar. Então, na seletividade, o legislador vai selecionar os produtos e vai atribuir alíquotas, ou seja, percentuais, de acordo com o tipo de produto. Uma coisa que a gente precisa chamar a atenção é que, no caso do ICMS, a seletividade ela não é obrigatória, porque o Constituinte fala, poderá ser seletivo em função da essencialidade do produto. Esse poderá faz com que não seja obrigatória a aplicação da seletividade, diferente do que acontece no IPI. Quando a gente for estudar IPI, daqui a 2 semanas, na nossa última semana de aula, né, depois é AV2, perdão, na seletividade do IPI, ela é obrigatória. Obrigatoriamente, o IPI tem que ter alíquotas seletivas de acordo com a essencialidade do produto. Já o ICMS, não. Ele poderá. Então, o legislador pode atribuir alíquotas diferentes, de acordo com a essencialidade ou não do produto, como ele pode não atribuir. Pode entender que vai tributar tudo a 18. Existe alguma inconstitucionalidade na escolha do legislador em tributar tudo com uma alíquota só? Não, porque a seletividade, e a seletividade é justamente esse princípio segundo o qual um tributo ele é graduado, ele é escalonado de acordo com a essencialidade do produto. Quanto mais essencial o produto, menor a alíquota. Quanto mais supérfluo o produto, maior a alíquota. Então, no ICMS, a seletividade é possível? A Constituição autoriza, mas ela não exige. Diferente do IPI, em que a Constituição exige a seletividade. Então, meu amigo Cicefran, que pediu para eu comentar sobre seletividade, o ICMS ele não chega a ser igual à tabela, né, a tabela do IPI, que tem mais de 2.000 itens, esses 2.000 itens, cada um com uma alíquota diferente. No ICMS, o legislador, normalmente, ele vai elencando alguns produtos que ele considera essenciais e ele estipula uma alíquota menor. Por exemplo, itens da cesta básica, normalmente eles têm uma alíquota menor do que a alíquota dos outros produtos, que seria, a rigor, 18%. Normalmente eles são tributados a 7%, alguns são até isentos, não é? Mas é uma seletividade. Todos os produtos vão ter que passar por essa seletividade? Não, o legislador pode escolher só determinados produtos. Nem é obrigado a fazer isso com a cesta básica inteira, nem com a cesta básica ele é obrigado. É uma faculdade. Então, uma opção do legislador atribuir alíquotas diferentes de acordo com a essencialidade daquela mercadoria ou daquele serviço. Tá? Então, sobre a seletividade, o que é importante vocês observarem é que é um princípio inerente ao ICMS, mas é um princípio que traz uma faculdade para o legislador e não uma obrigação para o legislador. Dito sobre a seletividade, a gente entende, então, que eu vou ter alíquotas diferentes em cada produto. Não é? E, em razão dessas alíquotas diferentes, o legislador também, ele dispõe outras situações que vão gerar alíquotas diferentes nos produtos. Essas situações
são as chamadas diferenças de alíquota. Alguns chamam, né, o pessoal da contabilidade chama de DIFAL, né, DIFAL, diferencial de alíquota, diferença de alíquota. Né? Na diferença de alíquota, o que acontece? Quando você tem a venda de uma mercadoria a um consumidor final, ou seja, alguém que não é contribuinte, você não tem essa possibilidade de abater o que foi pago na operação anterior. Né? Por quê? Porque o consumidor final, ele não vai ter de quem abater. Então, você pagou lá, você comprou a mercadoria, ele entrou a 7% e você está vendendo ao consumidor final, e você vai tributar a 18%. O que acontece é que quando você for recolher, percebe que vocês estão recolhendo 11% de imposto, fora a margem de lucro ali dos 7%. Por que você está fazendo isso? Em razão desse diferencial de alíquota. Antes da emenda constitucional, que tratou dessa questão, né, do diferencial de alíquota, né, houve, né, uma discussão, né, que foi a emenda constitucional 87 de 2015. Havia a seguinte situação: se você comprasse uma mercadoria de São Paulo, você é consumidor final, aí, né, desconsiderando quem for empresário, quem tiver empresa, enfim. Se você comprasse, como consumidor final, uma mercadoria de São Paulo, comprasse uma televisão no Mercado Livre, enfim, Magazine Luiza, qualquer site desses, né? Você comprou a televisão, o que acontece? Antes da emenda constitucional 87, a televisão, como você era consumidor final, a televisão ela era tributada em São Paulo a 18%. E para quem ficava esses 18%? Para São Paulo, porque era uma venda realizada a não contribuinte. Se fosse você, pessoa jurídica, uma empresa, comprando uma televisão para revender, essa televisão sairia de São Paulo tributada a 7%, significando que 7% de imposto de ICMS ficava para São Paulo. Quando você recebesse a mercadoria e fosse vender, além da margem de lucro que você ia jogar na televisão, você ia ter que recolher para o estado do Ceará 18%. Com isso, a intenção era favorecer os estados que eram consumidores, ou seja, que não possuíam indústria e não possuíam um comércio muito pujante, favorecer que esses estados tivessem uma compensação para gerar ali uma possibilidade de melhoria do desenvolvimento desse estado. Por isso, esse critério de diferença de alíquota. Só que surgiu o seguinte problema. A partir ali de 2005, o comércio eletrônico foi ganhando muita força. Já existia antes de 2005 comércio eletrônico, mas era algo ainda muito tímido. Né? Você não tinha muitas lojas que vendiam pela internet, eram poucas as lojas. Né? Né, você não tinha uma gama de produtos ainda que pudesse ser comprado pela internet, eram geralmente coisas de menor valor, que você conseguia transacionar pela internet. Enfim, não havia ainda essa cultura do comércio eletrônico, o consumidor não tinha se habituado a comprar um produto pela internet, ou seja, sem aquele contato na loja, de olhar o produto, pegar o produto, de ver o produto funcionando. Então, em razão disso, você não tinha muita cultura do comércio eletrônico, mas a partir de 2005, principalmente 2005, isso começou a acelerar no país, começou a crescer muito. E aí, qual que foi o problema? O problema é que a maior parte das lojas de comércio eletrônico, das empresas que realizavam comércio eletrônico, estavam ou em São Paulo ou no Rio de Janeiro, a maior parte. Você tem empresas de comércio eletrônico em outros estados, mas grande parte do movimento do comércio eletrônico vem de Rio e São Paulo. O que fazia com que esses estados ficassem privilegiados na arrecadação do ICMS, em detrimento de outros estados que eram notórios consumidores. Como forma de coibir essa perda de receita para esses estados, os estados se reuniram lá no Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS,
e, obviamente, de maneira não unânime, porque o São Paulo e o Rio de Janeiro não aceitaram isso porque estavam perdendo receita. Mas, de maneira não unânime, eles criaram o seguinte, que a partir de agora, a venda de mercadorias a não, a não comerciantes deveria gerar o recolhimento da diferença de alíquota do ICMS para o estado de destino. Com isso, o que acontece? Antes, São Paulo, quando fazia uma venda eletrônica, ficava com 18% do ICMS, porque era para consumidor. A partir ali de 2011, com esse protocolo do CONFAZ, obrigatoriamente, a empresa de São Paulo reteria só 7% para São Paulo, ao invés de 18%, e a diferença, ou seja, os 11%, deveriam ser recolhidos para o estado de destino, por exemplo, aqui o Ceará. Qual foi o problema disso aí? O problema é que não havia essa previsão na Constituição. A Constituição estabelecia o seguinte: a venda de mercadoria a não comerciante, né, a consumidor final, o pagamento do ICMS deve ser em alíquota cheia. Ou seja, deveria ficar 18% para o estado de origem, o estado que estava vendendo a mercadoria. Isso aí teve uma chuva de ações judiciais. Quando chegou no Supremo, como não poderia deixar de ser diferente, o Supremo reconheceu a inconstitucionalidade do protocolo 21. Tudo isso que eu expliquei agora estava, né, no protocolo 21, né, de 2011 do CONFAZ, que foi o protocolo para tentar reduzir a perda de arrecadação dos estados com o comércio eletrônico. E quando chegou no Supremo, o Supremo reconheceu a inconstitucionalidade, porque não poderia o CONFAZ estabelecer regra de recolhimento de diferença de alíquota que não estava autorizada na Constituição, porque pela Constituição a tributação para não contribuinte, ou seja, para quem não era uma empresa, deveria ser realizada na alíquota cheia, ou seja, 18%, recolhida para o estado de origem. E o Supremo, então, declara inconstitucional. A solução, então, do Congresso foi o quê? Criar uma emenda constitucional, e aí vem a emenda constitucional 87, 2015, constitucionalizando o que já estava no convênio. Né? E aí tornou constitucional a cobrança dessa diferença de alíquota nas operações para não consumidores, né? para não contribuintes, para consumidores finais, para o estado de destino. A emenda constitucional previa, né, uma progressão, né? Havia lá um percentual que a cada ano foi diminuindo, não é? Então, sempre foi a diferença, mas ele falava que no início ia ficar 60% para o estado de origem, depois ele foi reduzindo até reduzir a 20%, e hoje já não há mais essa diferença. É recolhida apenas a diferença para o estado de destino. E isso por quê? Porque, em razão de uma resolução do Senado, quando os estados do Sul e Sudeste vendem para o Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo, eles têm que ficar só com 7%. Enquanto os outros estados, como a venda de um estado para o outro, a diferença é sempre 12% para o estado de origem. Então, se Ceará vende para Pernambuco, né, a empresa do Ceará recolhe 12% para o estado do Ceará. E a diferença lá de 6% vai ser recolhida em Pernambuco. Então, essas diferenças de alíquotas antes não eram aplicáveis para o consumidor final. E agora, quando eu digo desde a emenda constitucional 87, essa diferença ela fica sendo recolhida para o estado onde está o consumidor final. Certo? Então, é essa a situação da diferença de alíquota. Né? E o que levou
essa conduta do CONFAS, né, para estipular essa obrigatoriedade. Foi a necessidade dos estados que estavam perdendo receita recuperarem essa receita, já que, como ficava a integralidade, os 18% para o estado de origem, os estados consumidores, desculpa aí, gente, os estados consumidores, notadamente aqueles que têm uma indústria mais restrita, mais constrita, eles ficariam cada vez mais perdendo receita com o aumento do comércio eletrônico, né? E aí a própria emenda constitucional estabeleceu essa obrigatoriedade do recolhimento do ICMS, sendo de responsabilidade do remetente, ou seja, de quem está vendendo a mercadoria, quando o destinatário é não contribuinte do imposto, ou seja, é consumidor final. E quem vai recolher a diferença de alíquota é o destinatário, quando ele for consumidor final. Por isso que muita gente vê na barreira lá o veículo chegando, né? O veículo lá com o seu produto, da sua empresa, que você está comprando, né, lá de outro estado, e aí fica lá esperando você recolher a diferença do ICMS para poder liberar a mercadoria. É por força da lei complementar, da emenda constitucional 87 de 2015, que impõe a você, destinatário, recolher essa diferença de alíquota. Certo, gente? Ficou claro aí a questão da inconstitucionalidade do protocolo 21 e essa questão da diferença de alíquota, que é um tema um pouco mais delicado do ICMS. Beleza, ninguém tem dúvida não, né? Tá, jóia. Vai ser o nosso estudo de caso, viu? Vamos ver se vocês estão craque mesmo. O estudo de caso que vocês vão fazer vai ser sobre diferença de alíquota. Certo? Então, vamos lá. Superada, então, essa questão da diferença de alíquota, o que mais que é necessário a gente atentar aqui no ICMS, tá bom? Seletividade eu já abordei. A questão da não incidência, tá? A Constituição, ela estabelece algumas imunidades. Lembra que eu falei para vocês? Quando está na Constituição, ainda que ele fale não incidência, na verdade eu tenho uma imunidade. Então, a Constituição traz algumas imunidades em relação ao ICMS. Essas imunidades estão no inciso 10, né, do parágrafo 2º do artigo 155. Então, a primeira imunidade é quando, né, se tratar de venda de mercadoria para o exterior. A venda de mercadoria ao exterior, ela vai estar sujeita à imunidade, ela não vai sofrer incidência do ICMS. A questão das operações interestaduais com petróleo, energia elétrica, isso aí se refere primeiro, àquilo que nós estudamos sobre, em relação aos combustíveis, né, a incidência monofásica do ICMS. Né? E também como muitas vezes essa transferência do bem, por exemplo, de uma distribuidora para outra, não gera aumento do preço, é apenas uma mera transferência de estoque, né, assim como a transferência de energia de um estado para o outro, é mero processo de distribuição. Não é agregado valor na transferência de um estado para o outro. Então, por isso que o legislador incorporou essa imunidade. A outra imunidade é do ouro, quando ele é considerado ativo financeiro. O que é o ouro como ativo financeiro? O ouro como ativo financeiro é aquele ouro que é utilizado como lastro monetário e também como modalidade de investimento. Né? Você quer investir o seu dinheiro, você investe em ouro, né? Porque é uma transação mais segura e com uma rentabilidade razoável. Então, a pessoa vai e investe em ouro. Veja, ele não está comprando uma joia de ouro. Ele está investindo R$ 1.000, por exemplo, em ouro. Ele não vai receber uma barra de ouro.
ele vai receber um papel, um título, que entrega a ele determinada quantidade, determinadas gramas de ouro. Então, essa quantidade de ouro, ela faz parte não de uma operação mercantil. Eu não estou comprando e vendendo um objeto, um brinco, enfim, um objeto qualquer revestido de ouro ou de ouro maciço. Eu estou apenas negociando, né, no mercado financeiro aquele produto que tem a finalidade de lastro monetário. Então, nesse caso em que a operação ela é uma operação financeira, não vai incidir ICMS, mas vai incidir o IOF, por ser uma operação financeira. E a questão do serviço de comunicação, quando for radiodifusão sonora ou de sons e imagens, gratuito. A TV aberta, a chamada TV aberta, as rádios, né, também são gratuitos. Esses veículos de comunicação, eles também são alcançados no serviço de transmissão, serviço de comunicação, alcançados com a imunidade. Até aqui, essa questão das imunidades, alguém ficou com alguma dúvida? Não? Ok. Então, opa, José Adriano, beleza. E Samilton fez uma pergunta. José Adriano pediu para avisar sem internet. Tá ok, o Geraldo. Eu anotei aqui o nome dele e vou lançar a presença dele, tá? Deixa eu ver aqui a pergunta aqui do Samilton. A alíquota do estado da Bahia é 12 e aqui do Ceará é 18. Não, o Samilton, essa alíquota de 12 é a alíquota interestadual, tá? A alíquota dentro do estado deve ser 18 lá na Bahia. Mas se a Bahia vende para cá, para o Ceará, né? Se você é empresário, ou seja, você tem uma empresa, sabe, que está comprando essa mercadoria, quando essa mercadoria for entrar no Estado, você vai ter que recolher os 6% da diferença. Tá? Aí essa responsabilidade do recolhimento é sua, porque você é contribuinte do ICMS. Tá bom? Agora, se você compra essa mercadoria como consumidor final, a mercadoria vai sair da Bahia por 12, vai, porque em razão de ser uma operação interestadual. Mas, essa interrogação aí, Samilton. Tá, sobre a pergunta ainda. Você ficou em dúvida aqui durante o exemplo que eu estava falando. Vou continuar aqui no exemplo. Fiquei não, professor. É só a interrogação era para. É só da pergunta mesmo, né? Isso. Beleza, tá, Joia? Então vamos seguindo aqui. Então, o que acontece? Se a mercadoria, se você é um empresário, então você tem uma empresa, digamos que você tem uma loja de autopeças, você comprou de uma indústria de autopeças que está na Bahia. Como sai da Bahia para o Ceará, a alíquota é 12%, ou seja, 12% do valor da sua compra, digamos que você comprou R$ 1.000, então R$ 120 fica para o estado da Bahia. Aí vem a mercadoria no caminhão, né, para cá, para o Ceará. Quando chega na barreira aqui, né, o fiscal vai exigir que apresente o seu recolhimento do ICMS para o Ceará. Por quê? Porque sua empresa está no Ceará e você tem que pagar a diferença de alíquota. Qual a diferença? A alíquota interna no Ceará é 18, então você vai fazer 18 menos 12, você vai pagar 6% em cima do preço da nota. Então, se a mercadoria lá está R$ 1.000, você vai pagar R$ 60 de diferença de alíquota. Né? Você vai recolher ali essa diferença, né, relativa aos. Se fosse tributado lá, seria 180. Se fosse 18%, daria 180, mas como é operação entre estados e você é contribuinte, aí no exemplo eu estou imaginando que você seja um empresário, tem uma empresa, né, tem essa loja de autopeças. Então, você, Samilton, né, sua empresa, sua pessoa jurídica, vai ter que recolher os R$ 60. Se for você, pessoa física, comprando essa mesma peça de carro, você foi, entrou no site lá do Mercado Livre e viu que uma loja lá da Bahia, lá de Salvador, tinha essa peça que você estava precisando do seu carro e fez a compra pelo Mercado Livre.
O que vai acontecer é que a loja lá de Salvador vai recolher 12% para a Bahia. Aí aqui, gente, eu não estou nem pensando aqui a hipótese de ser microempresa, não, porque aí se for microempresa, né, a microempresa ela tem um tratamento diferenciado, mas estou imaginando que não é. Mas ele vai recolher 12% para a Bahia e vai ter que recolher aqui para o Ceará os 6%. E aí vai vir já, quando vier na transportadora, a sua mercadoria, já vem com a DAI, né, com o documento de arrecadação do Ceará, porque a empresa lá de Salvador já vai recolher. Certo? Então, ele vai pagar 12 para a Bahia, ou seja, 120 para a Bahia, e ele vai recolher os 60 para o Ceará. Ok? Esclareceu aí, Samilton? Mais uma dúvida, professor. Entendi Diga aí, também. meu amigo. Por exemplo, tem limite para a pessoa física, por exemplo, como consumidor final, adquirir esse produto da Bahia e não ser taxado aqui com a diferença do IC, por exemplo, do imposto, aliás, do imposto não, do ICMS? Sim, sim. Seria uma isenção, né? Aí você teria que olhar quais são os produtos ou os valores que autorizam uma isenção. Eu não sei especificamente a lei aqui do Ceará, quais são os produtos sujeitos à isenção ou se há um valor que isente, tá? Eu estou dando aqui a regra geral. Seria necessário você pesquisar a lei do ICMS e ver se tem alguma isenção. Eu realmente eu não saberia lhe dizer. É o produto ou é o valor? É o valor assim específico? Você tem nas leis que isentam, às vezes a isenção é para um produto, por exemplo, cesta básica. A lei do Ceará pode estabelecer isenção de ICMS para cesta básica. E aí, se você comprar esse produto de outro estado, obviamente você não vai ter o recolhimento do ICMS para o Ceará. Pode ter lá no outro estado, porque a isenção do ICMS é só aqui no Ceará. Então, pode ser que esse produto chegue aqui no Ceará e ele não tenha que recolher diferença de alíquota. Por quê? Porque ele é isento. Né? Ou pode ser em razão do valor. Eu não sei se a legislação do Ceará estabelece alguma redução, alguma isenção até determinado valor, fica isento o recolhimento do diferencial de alíquota. Eu, particularmente, não conheço. Né? Então, por isso que a gente tem que ver, sempre buscar na legislação do tributo a informação, principalmente em relação à isenção, redução de base de cálculo, alguns benefícios fiscais, somente pesquisando na lei que você vai conseguir ter a informação. Tá ok, Samilton? Mais alguma pergunta sobre essa questão de diferença de alíquota? Mas foi boa pergunta, Samilton. Ajudou a gente a esclarecer melhor aí esse tema, que é um tema complicado mesmo. Eu reconheço que não é um assunto simples, não. Bom, sobre essa questão do diferencial de alíquota, nós já comentamos. E o que eu ia aproveitar e abordar ainda aqui? Eu trouxe aqui alguma jurisprudência, né, sobre o tema. Primeiro, havia discussão sobre a incidência ou não do ICMS na importação, e aí isso ficou sepultado com a súmula vinculante número 48, tá? Que eu coloquei até nos slides, eu acho que eu não comentei as súmulas no vídeo, mas eu vou aproveitar para comentar agora. Então, havia discussão se a entrada do produto no país configuraria circulação de mercadoria, e o Supremo entendeu que sim. Apenas a mercadoria está vindo do estrangeiro, mas ela não deixa de passar por uma circulação, porque o adquirente aqui, ele está fazendo uma operação de compra e venda internacional. Então, o Supremo entendeu que caberia sim a incidência do ICMS na importação, e deixou isso pacificado em súmula vinculante. Outra súmula vinculante é a 32, que exclui, na verdade, o Supremo entendeu que na alienação de salvados pelas seguradoras não seria operação mercantil. O que são os salvados? Né? São os carros, os veículos que têm perda total. E aí a seguradora ia vender aquela sucata para empresas, né, de sucata que iam desmontar, iam retirar as peças que fossem aproveitáveis. E antes havia o entendimento, o fisco defendia que deveria incidir ICMS
nessa venda de salvados. E o que o Supremo entendeu? O Supremo entendeu que essa alienação de salvados não é uma operação mercantil, que a seguradora, quando faz essa operação, na verdade, é uma operação atrelada ao seguro, porque ela teve que cobrir o veículo que sofreu a perda total e agora ela é proprietária de um veículo. E a seguradora não realiza a compra e venda de mercadoria. A seguradora, o negócio jurídico dela é oferecer seguros, né? Oferecer contratos de seguro. Em razão disso, o Supremo entendeu que não haveria uma operação mercantil por ausência de habitualidade por parte da seguradora. E com isso, não poderia incidir, portanto, o ICMS. Então, nessas operações de venda de sucata pelas seguradoras, não há incidência, né, do ICMS. Sim, alguém abriu isso, Hamilton? É como o senhor falou mesmo, vai de legislação de cada estado, né? Porque Isso. no Maranhão, as seguradoras lá são obrigadas a pagar o ICMS, né? E o ICMS é repassado para quem compra. No caso, ela não arca com esse tributo, né? Ela repassa para o cliente que está comprando. Na verdade, eu não conheço a legislação do Maranhão, mas deve ser porque a legislação lá do Maranhão deve dizer o seguinte, que quem compra o salvado normalmente é uma oficina ou uma empresa que vende sucata, né? Então, essa empresa realiza operação mercantil. E aí, ele deve atribuir uma responsabilidade tributária ao adquirente para recolher o ICMS dessa operação. É um jeitinho brasileiro de sair da súmula vinculante 32, né? E aí, a legislação do Estado, deve ser isso, eu não vi, mas deve atribuir ao adquirente essa responsabilidade tributária, entendendo que, como ele pratica o serviço, ou melhor dizendo, pratica atividade mercantil, então ele é contribuinte do ICMS. Eu imagino que seja isso, né? Eu não conheço a lei do Maranhão, mas deve ser isso que eles fazem, que é para justamente não cair na inconstitucionalidade prevista na súmula vinculante 32. Né, Samilton? É uma manobra jurídica para tentar aí excluir essa responsabilidade, né? Isso mesmo, beleza. Questão eu botei uma súmula aqui, súmula do STJ 457, tá? Que é a questão dos descontos incondicionais, tá? Isso aí é um assunto importante também. Caiu na prova da ordem, se eu não me engano, do ano passado, um dos exames da OAB, caiu essa questão sobre incidência do ICMS nos descontos condicionais ou incondicionais. E aí eu vou explicar para vocês entenderem a súmula. Primeiro eu vou explicar o que é desconto condicional, para depois a gente chegar no incondicional, tá? Desconto condicional, o nome já diz, ele está sujeito a uma condição específica. Então, por exemplo, o desconto condicional ele está atrelado a um evento futuro e incerto. Qual que é o evento futuro e incerto? É o cumprimento da condição. Então, por exemplo, você tem uma empresa e faz a venda de uma mercadoria para outra empresa. E aí você diz, a mercadoria é R$1.000. Mas se você me pagar ela com 10 dias, eu lhe dou um desconto de 5%. Esse desconto é um desconto condicional. Né? Por que condicional? Porque eu só vou reduzir o preço da mercadoria se você cumprir a sua parte, que é pagar com 10 dias. Se você não pagar com 10 dias, vai pagar ela cheia. Então, essa situação, eu tenho uma condição que precisa ser cumprida ou não. Em razão disso, esse desconto ele não vai alterar o preço da mercadoria. Na verdade, esse desconto que eu dou é um desconto financeiro, vocês percebem? Como eu vou receber antes da hora, eu dou uma bonificação para ele. Ele paga um valor menor. Então, se minha mercadoria é R$1.000, o ICMS vai incidir sobre 1.000. Por quê? Eu não posso sujeitar a tributação a um evento futuro incerto, porque o negócio jurídico compra e venda já aconteceu. Apenas o pagamento dessa venda, dessa compra, melhor dizendo, é que vai acontecer ou com 10 dias ou com 30 dias, vai depender, né,
do comprador, né, de quem está adquirindo a mercadoria. Então, desconto condicional, ele não vai afetar o valor do ICMS, não, a base de cálculo não. Agora, o que é o desconto incondicional? Vocês já viram quando vocês chegam no supermercado e está lá, promoção relâmpago, iogurte, né? Sei lá, vamos imaginar que o preço do iogurte é R$10, iogurte a R$2. Aí ele bota no cartaz assim, atenção, o iogurte vence amanhã. Né? Então, o iogurte que custaria R$10, você está comprando por R$2. Por que ele está dando esse desconto? Porque se você não comprar hoje, amanhã venceu, ele vai ter que jogar fora, ele não pode deixar na prateleira. Então, esse é um desconto o quê? Incondicional. Você tem que fazer alguma coisa para ter direito ao desconto? Não, você só tem que comprar. Se você comprar, você vai ter o desconto. Né? Então, isso é muito comum nas empresas, né, isso acontecer. Às vezes a empresa está com um estoque muito grande. Opa, diga, Geraldo. Ou seja, significa dizer que se eles puderam, se as empresas, o comércio, podem dar esses descontos na véspera de perder um produto, por que não fazem um pouco antes também, digamos assim, né? Só vai fazer na iminência de ter um prejuízo. Porque, na verdade, para eles, né, enquanto eles conseguirem vender pelo preço cheio, né, eles estão maximizando o lucro deles. Quando ele faz ali a venda na véspera, é o seguinte, eu tenho duas opções, eu já vou perder a mercadoria. Então, ou eu vou e... Às vezes eles nem fazem, viu? Quando é mercadoria por consignação, Geraldo, eles não estão nem aí. Se vencer, eles só devolvem. Só devolvem. Agora, quando é mercadoria que eles compraram, eles já pagaram a mercadoria, aí eles fazem esse desconto. Agora, quando é lá o laticínio que dá só... Estou usando o exemplo do laticínio aqui, né? Mas pode ser qualquer mercadoria. Às vezes, geralmente, essas empresas menores, eles não têm poder de negociação. Então, ele chega lá, ele bota o produto dele em consignação, ele quer começar a vender no mercado. Então, o supermercado recebe e diz assim, não, tudo bem, eu vou botar aqui para vender. Se vender, vendeu. Se não vender, depois você vem buscar. E ele deixa lá. Aí vence, ele manda recolher, liga para você, né? Você ali, um pequeno empresário, ali, abriu uma fábrica de biscoito, e ele chega e diz, ó, meu amigo, ó, sua mercadoria venceu aqui, depois você vem buscar, eu tive que tirar da prateleira. Né? Ele só vai lhe pagar o que ele vendeu. Aí, por isso, ele não faz isso. Agora, quando ele já pagou pela mercadoria, aí não, ele quer correr atrás de vender. Ou até a própria indústria, viu? Às vezes, ele consignou e ele chega e fala assim para a empresa, né, para o supermercado, ó, dá um desconto aí, pode vender aí, reduz bem o preço aí, deixa só a sua margem de lucro. Eu só não quero perder a mercadoria. Você me paga aí. Se você me paga R$1, agora você me paga só 10 centavos. O resto é lucro seu. Eu quero que você venda. E ele vai e vende. Aí ele reduz o preço, né, mantém a margem de lucro dele e vende. Né? Então, assim, às vezes a empresa não faz, o supermercado não faz, porque para ele é indiferente. Quando ele já pagou, não. Aí ele tem interesse porque o dinheiro já saiu do caixa. Então, ele bota ali, às vezes, até abaixo do custo. Porque ele quer só diminuir a perda dele. Às vezes ele está vendendo até com prejuízo, mas ele vai ter muito prejuízo se ele não vender nada, né? Então, se ele vai perder R$10 e ele puder salvar pelo menos R$2, ele prefere salvar os R$2 do que ele perder 10. Né? Então, já é alguma coisa, né? Já tem o custo de estoque, né, que ele ficou com aquela mercadoria estocada há muito tempo, tem custo, né, operacional, então ele quer reduzir o custo dele, né, reduzir o prejuízo. Então, mas esse desconto é um desconto incondicional. E significando o quê? Que conforme essa súmula do STJ 457, esse desconto ele não vai fazer parte da base de cálculo do ICMS, ou seja, o ICMS vai incidir sobre os R$2. Apesar da mercadoria antes estar sendo vendida a 10. Né? Mas não vai, esse desconto ele não vai ser considerado na base de cálculo, diferente do desconto condicional, que ele faz parte da base de cálculo. O desconto incondicional, ele não entra na base de cálculo, ou seja, você vai tributar pelo ICMS o valor efetivo da venda, porque é um desconto incondicional. Né? Você tem lá uma loja, né, e vai vender a televisão está arranhada, né? Aquelas pontas de estoque que eles chamam, né? O que acontece? A TV custa R$2.000 e você vai vender ela por R$500. Por quê? Porque ela
Está lá, ninguém mais vai comprar, uma TV que está arranhada, saiu de linha, e você vai vender por 500. Quanto que vai tributar ICMS? É 2.000, que era o preço que você vendia, ou vai ser os 500? Vai tributar em cima dos 500, certo? Porque aí você vai, o seu cliente, né, que você como advogado vai orientar, ele vai lançar na nota fiscal desconto incondicional, R$ 1.500. Então, está lá, valor do produto, 2.000, desconto incondicional, 1.500. Valor da venda, né, total, né, R$ 500. Base de cálculo do CMS, R$ 500, porque é um desconto incondicional. Entenderam aí a súmula 457 do STJ? Deixa eu ver o que mais aqui de súmula importante. Outra coisa, a repercussão geral do STF, que reconheceu a constitucionalidade da incidência do ICMS na importação por não contribuinte. Antes se discutiu o seguinte, né? Vamos imaginar um médico que quisesse importar um equipamento, né? E quando eu estava na Receita, eu peguei até esse problema do equipamento de um médico, era exatamente o equipamento de ultrassom que o cara estava importando. Eu não lembro agora o país, se era Inglaterra ou Estados Unidos, mas ele estava importando um equipamento de ultrassom. E aí o que aconteceu é que esse equipamento tinha ficado retido para recolher o ICMS, mas isso foi em 96, gente, né? Então, foi antes até da emenda constitucional 33, tá? E aí, o que aconteceu? O colega lá achava que ele tinha que recolher ICMS. Não é? Só que, na verdade, não havia essa previsão, porque ele era não contribuinte. Então, antes da emenda constitucional 33, não podia tributar não contribuinte na importação de ICMS. Então, esse médico lá, ele pôde importar, eu fiz o parecer lá, quando eu fui examinar, eu fiz o parecer pela não incidência, né, pela reconhecendo a imunidade do ICMS na importação, porque ele, embora ele fosse médico, tivesse uma clínica, ele não era contribuinte do ICMS, né? Então, aí, já foi no recurso, né, eu fui examinar o recurso do auto de infração de um colega que havia feito, e no exame desse recurso, o meu parecer foi por acatar o recurso em razão da imunidade que era assegurada aos não contribuintes do ICMS na importação. E aí depois, em 2001, veio essa alteração, em 2001 nem estava mais na Receita, mas veio essa alteração prevendo que o não contribuinte, ou seja, aquela pessoa que não era comerciante, não realizava atos mercantis, iria pagar ICMS na importação. Tá? Então, esse recurso extraordinário, aí, o 439796, que está nos slides de vocês, ele é importante porque ele confirma a constitucionalidade da emenda constitucional. O Supremo poderia considerar a emenda constitucional inconstitucional, não haveria possível, né, essa inconstitucionalidade, né, porque a emenda constitucional, você tem a Constituição, você pode ter uma ofensa a algum princípio fundamental, alguma garantia da Constituição, e aí você poderia ter uma inconstitucionalidade da própria emenda constitucional. Mas não foi o caso, o Supremo disse que era constitucional a emenda, e é o que está decidido nesse recurso extraordinário, quando ele diz que é constitucional a incidência do ICMS na importação, ainda que por não contribuinte, tá? O que mais aqui? O Supremo também pacificou, né, a questão do ICMS, né, entendendo que fornecimento de água não é fornecimento de mercadoria, então, portanto, não incide ICMS, né, no serviço de água tratada, né, então não caberia a incidência do ICMS. O Supremo já pacificou isso também. A imunidade dos Correios, isso já foi conversado semestre passado. O que mais aqui? Bom, de julgados aqui que eu destaquei, seriam só esses, gente. Alguma pergunta aí sobre ICMS? Ficou alguma dúvida aí no assunto?
Tranquilo. Algum ponto que vocês gostariam que eu repassasse, que eu reforçasse? Tá tranquilo Professor, mesmo? boa noite. Diga aí, diga, Juiz. Com relação ao trânsito de artesanatos, incide Certo. ICMS, não incide? O artesão Rapaz, que fabrica, aí vamos ele lá. O fabrica artesão, no Ceará e vende em outro estado. olha só, o artesanato, aí você vai ter que olhar a legislação de cada estado. Vai ser a mesma resposta que eu dei para o Samilton, se não me engano, foi o Samilton. Porque em alguns estados eles consideram o artesanato, né, isento. Eu não sei aqui no estado do Ceará se é isento ou não, a gente teria que pesquisar. A melhor forma de você achar isso não é nem procurar nas leis do ICMS, não, que são muitas leis, é você ir direto no regulamento, que o regulamento sempre vai trazer todas as isenções do ICMS. Né? Se você for olhar o regulamento do ICMS, ele tem 2.000 e tantos artigos, né? O regulamento ele é bem vasto. Então, se você estiver advogando para alguém que é artesão, né, você vai procurar onde essa informação? Vai no regulamento do ICMS e vai ver se tem isenção ou não. E o que acontece? Pode ser que ele seja isento lá no estado, de onde ele está saindo, e aqui no Ceará não seja. Ou, né, eu estou dando exemplo do Ceará, mas pode ser qualquer estado. Né? Então, se não for isento, se o artesanato não for isento, vai incidir ICMS, tá? Porque é uma venda de mercadoria. Embora o artesão ali, ele faça ali uma atividade artística, mas ele faz essa atividade artística com o propósito de vender essa mercadoria. Então, ele realiza ali uma atividade mercantil, tá? E aí, por isso, tecnicamente, é possível a incidência do ICMS no artesanato, tá? O que você vai ter que ver é se a lei do Estado vai considerar essa atividade, vai isentar ou não esse produto, né, que é o produto final do artesanato, tá? Não dá para considerar a incidência do IPI, porque, na verdade, não é uma atividade industrial, tá? E aí a gente poderia entrar até na discussão se seria uma transformação, por ser uma transformação, lá ele pega a argila, da argila faz um vaso, né? Por ser essa transformação, incidiria o IPI, não é o caso. Vamos lá, ainda sobre artesanato, também tem que atentar que, às vezes, a atividade do artesão não é bem o artesanato, é uma atividade, efetivamente, que ele tem uma forma, e dessa forma ele faz 10, 20, 30, 40 estátuas iguais. E aí não dá para considerar essa atividade, aí já discutindo a própria isenção, tá? Não dá para considerar essa atividade artesanato, porque ela, na verdade, ela é um processo mecânico de reprodução de um objeto. E, por isso, você vai ter ali uma atividade comercial. E aí ela pode sair da isenção. Eu estou falando isso porque, quando eu estava na Receita também, eu peguei uma situação dessa de um artesão, em que ele alegava que ele era artesão, mas a produção dele, né? Aí eu fui no chamado, entre aspas, ateliê dele, e a produção dele, na verdade, não era bem uma produção artística, porque ele tinha formas, ele fazia objetos de gesso, e ele tinha formas que ele tinha comprado em outro local, ou de alguém, e simplesmente ele jogava o gesso, desse gesso ele fazia o objeto, e ele queria ter o direito à isenção, né? A isenção para a obra dele, mas na verdade não era um artesanato, né? Ele tinha uma produção em série de objetos, né, feitos em gesso. E aí, nesse caso, eu, pelo menos, no meu parecer, eu não acatei o pedido dele de isenção, né, porque ele não praticava o artesanato, ele é diferente do indivíduo que molda peças e cada peça é uma diferente da outra. Ele não, ele replicava, né, objetos, né, com uma linha de produção. Né? Então, é a mesma coisa que alguém com é, uma indústria de confecção fazendo roupas, né? Ele tem um molde, desse molde ele vai costurando várias roupas, é a mesma coisa. Né? Então, Juízo, aí tem que olhar a legislação do Estado para ver se ele considera o artesanato isento ou não, e aí tem que ter o cuidado de ver se essa atividade efetivamente é uma atividade artesanal ou se é apenas uma replicação mecânica de um molde, né? Que aí não vai dar para considerar um artesanato, não.
tá certo? Mas vai depender principalmente de você verificar a legislação de cada estado. Esclareceu aí? Tá? Tá bom, Beleza. professor. Dá Muito uma olhada no agradecido, viu, muito. regulamento aí do seu estado, né? Procure lá no regulamento do ICMS e veja lá a parte Agradecido. da isenção, e aí você vai ver se ele considera ou não artesanato. Eu já lhe digo que a maioria dos estados não considera, viu? Já vou lhe adiantando, né? Eu lembro lá em Minas Gerais que eu fui auditor lá, na época tinha, mas era muito específico, né? Você tinha, na verdade, o artesão ele tinha que se cadastrar, ele tinha que requerer o reconhecimento da isenção para que o Estado concedesse a isenção para ele. Era uma isenção pessoal, não era uma isenção por objeto. A isenção era para o artesão, era uma isenção pessoal e não por objeto. E aí, quando reconhecida essa isenção, reconhecido que a atividade dele era efetivamente de artesanato, aí ele vendia as mercadorias dele com isenção. Então, não era uma isenção para a coisa em si, era uma isenção para o profissional. Então, aí, isso naquela época, né, em 96, né, não sei hoje como é que está, né, não sei se mudou. Mas, com certeza, você vai ter essa informação na legislação do seu estado. Mais alguma pergunta aí, gente, sobre ICMS? Pronto, Marcelo, aí tem que, aí, né, então, você olhou o quê? No Ceará, né? Certo. Aí ele inclui o artesanato, né? Pronto, aqui, ó, ele está dizendo, né, que seja típico, né, do artesanato, do artesão. Tu vê que é uma coisa, uma característica de uma isenção pessoal, né? Da saída do artesanato, da residência do artesão, ou de uma cooperativa de artesãos, né? Então, você vê que é uma característica pessoal, não é da coisa em si. Mas foi boa, muito bom aí sua pesquisa aí, né? Já identificou aí, né, que é isento, né? Pronto, aí esse decreto deve ser o regulamento, né, do ICMS aqui do Ceará. Né? Professor, Mas beleza, obrigado aí pela participação aí, Marcelo. professor, Diga aí, Paulo. quer dizer que se o artesão ele tivesse uma isenção pessoal, ele poderia ter uma linha de fabricação e vender, que mesmo assim ele continuaria com a isenção? Não, mas aí não. Aí nesse caso, que foi o caso que eu comentei, que eu peguei lá, né, em Minas Gerais. Né? Ele pedia o reconhecimento dessa isenção, mas ele, na verdade, o que ele fazia não era artesanato. Né? Ele tinha é, uma produção em série de determinados objetos que ele tinha uma forma. Né? Então, isso não é o artesão. Né? O artesão é aquele que vai estabelecer ali um trabalho artístico em cima de algum objeto, né? De algum insumo. Né? Então, nesse caso lá, nesse caso específico lá do gesso, né? Que era uma empresa que comercializava o gesso, né? Objetos de gesso, e aí queria ver reconhecida a isenção, e aí não houve condições justamente porque ela não era um artesanato, tudo bem que era uma produção rústica, mas ela não era um artesanato, porque ele pegava uma forma e dessa forma ele fazia 50 borboletas, né? Aquelas de pendurar na parede. Né? Então, isso não era uma atividade de artesanato, era uma produção em série, diferente do indivíduo que faz ali, faz um estátua em gesso, depois ele faz outra, depois ele faz outra. Né? E o objetivo é preservar o artesanato, e não a produção em série. Tá certo? Né? Então, aí a diferença seria essa. O artesão, ele faz um trabalho, digamos assim, personalizado, né? Enquanto essa produção com molde, né, ela não é personalizada, ela é de acordo com o molde que a pessoa está usando. E aí não dá para considerar isso artesanato. Né? Ele vai vender isso numa loja, na loja que vende objeto lá de gesso, né, que foi esse caso lá que eu peguei, mas isso aí não é um trabalho artesanal, né? É um trabalho em série utilizando molde. Tá certo?
Mas isso aí, essa discussão só dá para fazer analisando caso a caso, entendeu, Paulo? Entendi. Beleza? Mais alguma pergunta aí, gente? Por enquanto, não, professor. Não, Geraldo? Beleza, então. Então, gente, já vou logo para não acontecer de eu esquecer, eu vou logo liberar aqui o estudo de caso. O estudo de caso fala sobre essa questão do diferencial de alíquota, tá? Deixa eu logo liberar aqui, mostrar. Ok. Então, o estudo de caso já está liberado. Gente, agora, quem ainda não fez os 3 estudos de caso, tá? Não deixem de fazer, porque agora nós só temos 3 semanas e, portanto, 3 estudos de caso. Tá? Então, quem perder agora já vai ficar comprometido. Quem já fez os 3 está tranquilo. A maioria já fez 3. Né? Mas quem não fez ainda, tá? Teve um aluno que mandou uma mensagem, até respondi a ela, ela não tinha feito ainda por questões justificáveis, né? Mas eu disse a ela, né? Não sei se ela está aí, mas que ainda tem ainda 3 semanas. Então, portanto, tem 3 estudos de caso. Não deixem de fazer, quem ainda não fez, certo? Não deixe passar, né? Faça os estudos de caso, porque ainda está em tempo de garantir os 3 pontos da AVP, tá certo? Se ninguém tiver pergunta, eu vou rodar aqui a frequência e vou encerrar, e na próxima semana a gente entra já nos impostos federais, vamos estudar importação, exportação, IOF e ITR, que são mais simples, e deixei para a última semana o IPI e o imposto de renda, que são os mais complexos, tá certo? Então, vamos aqui, eu vou só rodar aqui a frequência. Ok. Já gerou aqui a frequência. Então, gente, não esqueça, quem ainda não fez o estudo de caso, não deixe passar, né? Exatamente, André. Quem não fez os 3 ainda, nenhum dos 3, não pode mais deixar de fazer esses 3 próximos que virão. O dessa semana e o das 2 próximas. Né? Se deixar, não vai conseguir atingir os 3 pontos. E como eu disse, dessa vez eu não vou, né, dar colher de chá, não vou calcular nota com prova como se valesse 10, nada disso. Porque toda semana eu bato nessa tecla, eu peço para a galera prestar atenção e fazer os estudos de caso. Tá certo? Então, tem ainda 3 semanas, então, portanto, vão vir 3 estudos de caso. Tem o dessa semana, e mais um na semana que vem, e um na outra, e depois a nossa AV2. Então, ainda dá tempo de cumprir os 3, né? Fazendo os 3 e atingir os 3 pontos na AVP. Tá certo, André? O prazo permanece o mesmo, né, professor? Oi, peraí, um de cada vez? O prazo permanece o mesmo, né? O prazo permanece o mesmo. Vamos lá. Qual que é o prazo? O prazo é até sexta-feira, 23h59. Eu já elasteço o prazo até domingo, 23h59. Então, quando você for lá fazer, você vai ver que ele vai botar o prazo até sexta. Mas se você chegar no sábado, você ainda consegue postar. Ele só aparece a mensagem para mim dizendo assim: olha, você está postando com atraso, né? Então eu vou ver lá que você postou com atraso, mas isso não vai interferir na pontuação, tá bom? É só para vocês entenderem que eu já estou dando uma dilação de prazo que é até domingo, 23h59. Tá certo? Tá jóia? Então, o prazo é o mesmo, até sexta-feira, 23h59, com o prazo já elastecido até domingo, 23h59. E aí, André, você... Tem que fazer até sexta-feira, porque eu tenho que viajar para votar, e para não ter problema, já viajar com o caso feito. Com certeza, né? Melhor já fazer isso, até porque era para fazer na sexta, né? A gente dá uma folguinha... Aproveita a hora para fazer logo. Pois é, já faz logo na sexta, que era para ser feito durante a aula, né? Que tem uma aula assíncrona na sexta. E a finalidade era justamente vocês fazerem isso nessa aula assíncrona, tá certo? E, André, você ia falar, André? O que você queria falar? Não, professor, é que o senhor falou que nessa semana vai lançar um caso, né? Assim, já até lancei, já liberei. Pronto, obrigado, viu, professor? E toda semana eu vou liberar ainda, né? Cada semana vocês ainda vão ter um estudo de caso para fazer. Certo? Então, quem não fez ainda, consegue cumprir ainda se fizer essa agora, né? Que eu acabei de liberar no portal. E mais os outros 2 que virão, vai conseguir cumprir aí os 3 pontos da AVP.
Tá joia, André? Beleza, gente, eu já rodei aqui a frequência, então, muito obrigado a todos aí, se ninguém tiver mais perguntas, vamos encerrando. Boa noite, um bom final de semana, né? Boa semana ainda e bom final de semana, e nos encontramos na próxima quarta-feira, tá bom? Boa noite, professor. Aqui, boa noite.